tudo é possível, somente crer. Pastor Alberi Bueno, seja bem-vindo e o Senhor te abençoe. Nosso querido Deus, graça nós te damos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Aqui estamos como mortais, crendo na obra redentora do Calvário. Deus bendito, nenhuma dignidade há em mim. Sou um pecador salvo pela graça. E peço ao Senhor que perdoe todos os meus pecados, erros e falhas, e também dessa congregação. Que o Senhor possa me esconder atrás da cruz, do sangue do Cordeiro, e no abrir da minha boca possa sair a tua palavra para ajudar essa congregação, a audiência visível e a invisível, e até mesmo aqueles que, quem sabe, um dia vão assistir. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Ó Deus, eu te agradeço por essa oportunidade. Continue abençoando o pastor José Ademir, sua família, sua congregação, seu bom coração. Eu não planejei estar aqui de antemão, foi nos últimos momentos, mas o Senhor já sabia desde antes da fundação do mundo. Então, Deus, o Senhor sabe a necessidade de cada um, e que eu possa me render ao Senhor, e o Senhor tomar conta. Controle cada espírito nesse lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Boa noite, irmãos. Só isso? Tá fraco? Boa noite. Boa noite. Isto. Vamos. Podeis assentar cada um. Quero dizer para vocês que é um privilégio estar aqui. É a primeira vez. Conheci o pastor, esteve lá no nosso encontro, se cruzamos por aí. E eu gosto muito do espírito do pastor. Amém, glória a Deus. É um homem de Deus. Aleluia. E além disso, a irmã Rosângela faz uma propaganda grande de você. A irmã Rosângela é conhecida há muito tempo. Não, mas gosta da família e ela disse: ai, pastor, vamos lá no pastor José Ademir e tudo. Eu não sei se o senhor conhece. Eu digo: claro que conheço, meu amigo aí, já esteve no encontro. Amém. E eu estou tentando tirar umas pequenas férias para dar uma descansada. Eu não vi planejado. E não deixa descansar. Eu preciso que tu me empreste a gravata, porque eu estou sem gravata. Quer colocar gravata? Se quiser. Pode ser gravata mesmo. Pode ser? Aqui pregamos até. Tá bom. É que eu sempre prego com gravata. Procuro pregar com gravata, mas eu não trouxe gravata. Então, me perdoe por isso. Mas se qualquer coisa, me dê a sua e eu uso. Quer receber a unção? Você vai Então. Amém. Receber a unção? Oh, glória a Deus. Espera aí, só um pouquinho. Deus te abençoe. Deixa eu ajeitar isso aqui. Tá bonito sem gravata mesmo, com gravata sem gravata. Me ajeita aí. Vai. Ao vivo e a cores, ajeitando o amor de Deus. Vamos lá. Aí. Ela não ficou aquela. Ficou parecida. Acho que a gravata foi introduzida por causa de eu vinha com uma outra e deu até o roxinho junto aí, tá vendo? Amém. Tá vendo? Agora eu estou de gravata. Pronto. Sabendo que não é a gravata. Mas o nosso profeta usava a gravata. Sim. É um lugar aqui que a gente tem que vestir a melhor roupa. Então, Amém. é isso. Que é que eu vou falar essa noite? Quero agradecer a Deus por esse garoto. Estava ali do outro lado da rua e me viu passar e não me atacou. Aí eu tive que dar uma volta. Aí depois ele disse: eu sabia que era ele. Então, como é o seu nome? Jorge. Quantos anos tem, Jorge? Nós somos parecidos. Eu era magrinho, orelhudo. Só que eu acho que o teu nariz é mais bonito que o meu.
Mas assim é o seguinte, com 11 anos de idade eu andava pelas ruas. Eu quero me apresentar um pouquinho a quem não me conhece. Eu venho nasci em Guaraciaba, Santa Catarina. Sério? É. Isso, eu sou catarinense, melhor estado do Brasil. E aí eu sou catarinense. Agora imagine comigo para vocês conhecerem minha história. Você estava falando sobre gravidez e tudo, e Deus me deu um dom de orar e as pessoas ficarem grávidas. Hoje nós contamos alguns testemunhos. Se não for hoje, vai ser em outros dias. Mas é o seguinte, imagine um casal, Adão Vargas de Lima, meu pai, Zulmira Bueno de Lima. Nasce uma criança, diga comigo, menina. Nasce a segunda, menina. Nasce a terceira, menina. Nasce a quarta, menina. Nasce a quinta, menina. Nasce a sexta, menina. 6 meninas. Imagine sua casa com 6 meninas. Aí a mais velha tinha 13 ou 14 anos, partiu, e depois dela é a Cleci que está aqui. E nasce o 7º. Minha mãe fica grávida. Quem aparece? Joe. Ei, glória! Alívio. Eu acho que eu sou paparicado, ou fui, né? Não, imagine 6 meninas e nasce o garoto. E aí é o seguinte, tanto é que a Cleci conta a história que para me pegar no colo 15 minutos, tinha que limpar toda a casa. Então eu nasci predestinado no meio de mulheres. E para aguentar elas não foi fácil. Nós viemos de uma família católica. E quem despontou aos 15 anos foi a irmã Rosângela. Despontou para quê? Foi para a Assembleia de Deus. Depois foi para Deus e Amor. E depois a Cleci conheceu uma pessoa que disse, eu tenho uma irmã crente. E daí ele disse, onde você congrega? Ah, eu congreguei na Assembleia e na Deus e Amor. Isso vai ajudar o novo convertido. Amém. E aí ele olhou para ela e disse bem assim, você ainda não conhece a verdade. Como assim? Tem outra verdade? Tem uma mensagem da hora. E ele disse que estava, olha, eu estou desviado, mas se um dia eu tiver que voltar, eu volto para a mensagem. Então lá em Porto Alegre tem um homem, João Manuel, que prega a mensagem. A Rose foi e começou na mensagem, tudo começou por ela. Sofreu muitas batalhas, ainda tem sofrido, mas o certo é que Deus nunca esquece as pessoas que Ele usa. Então, está aí a Rosângela. E na minha jornada da vida, eu lembro que nasci no final do mundo quase. Para passar um carro lá demorava 6 meses, 1 ano. E eu um pouco menor que esse garoto, acho que uns 8 anos, tinha um sonho. Meu sonho não era tão grande, mas eu queria vir para a cidade grande, ficar na beira da rua, vendo os carros passar. Contando os carros. Porque não se passava carro. Nós éramos tão pobres que nós comíamos, ou eu comia, de manhã, diga comigo, leite com polenta. Ao meio-dia, polenta com leite. E à noite, leite com polenta. Cuscuz, quando se tinha uma bolachinha da vovó, só no tempo de Páscoa ou no Natal. E
todas as minhas irmãs capinando ali, ou quase todas, eu pegava a enxada e ia na frente. Isso era uma visão que eu ia ser um líder. E eu tinha um sonho de vir para a cidade grande, mas um ponto que eu quero dizer em memória. Meu pai está na glória. E meu pai, se você tem um pai assim, não desista dele. Meu pai bebia muito, mas muito mesmo. Ele quebrava tudo dentro de casa. Era o vício da bebida. E quando ele chegava em casa, que a gente via os gritos, a gente ia para o galinheiro. Eu dormi muitas vezes no galinheiro. Muitas vezes. E passou-se o tempo, uma irmã minha, se tu quiser deixar um pouquinho o retorno aqui, como estava antes, para mim estava bom. Uma irmã minha veio para Sapiranga e foi lá e pegou a mãe e eu vim junto, né? Eu e a mãe. Antes estava bom, irmão, pastor Ademir. E aí nós viemos morar em Sapiranga. Quando chegamos em Sapiranga, nós ficamos numa casa, num quartinho pequeno, onde só ela morava e não podia ter ninguém dentro. Aí eu fiquei ali com a minha mãe trancado, porque eu não podia sair na rua. Porque se eu saísse, a dona da casa nos expulsava. Então, são pequenas situações que você passa ao longo da vida. E daí ela alugou uma casa em Novo Hamburgo, nós fomos para lá. E quando chegamos em Novo Hamburgo, naquela cidade, já tinha sido alugada a casa. Nós ficamos na rua. E procuraram no bairro encontrar uma casa. E quando encontraram essa casa, dizem, né, nós era católica, a casa era mal assombrada, ou bem assombrada. E aí a minha mãe ia trabalhar com as minhas irmãs, e eu com a idade desse garoto aí, 10 anos mais ou menos, eu ia para a rua. E eu aprendi a trabalhar na rua. Lixar ferro, limpar uma lancheria, porque eu só voltava para casa quando minha mãe voltava. E eu passei muitas situações, mas eu aprendi algo na vida. Eu não posso ser igual ao meu pai que bebe muito, e nem como minha mãe que fuma muito. E o tempo passou. E eu me tornei um líder estudantil, liderei 9, 10 mil pessoas, 10 jovens, né? E ali pelos 18 anos, eu descobri que eu tinha uma voz bonita. E eu queria ser radialista, locutor de rádio. Esse era o meu sonho. E Deus atendeu o desejo do meu coração. Eu fui trabalhar em rádio. E eu fiz grandes eventos. Eu fiz Garota Verão, Miss Rio Grande do Sul. Ajudei muita gente nas rádios. E esse é o ponto que eu quero chegar aqui. Eu nunca coloquei uma cerveja, bebida na boca, porque eu lembrava do meu pai que bebia muito. E era uma espécie de um trauma que eu carregava. Mas teve um dia, irmão José Ademir, que eu fui assaltado. E quando os bandidos me levaram, a gente descobre algumas coisas. Que lá na rua você não tem amigos. Nunca são teus amigos. Você acha que são. E eram os próprios amigos de festa. E eu perdi o carro, sofri um acidente, e depois eles queriam me matar. E eu não conhecia Deus, porque eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu estou falando que eu estava com uns 22, 23 anos. 22.
O tempo passou, meus 23 anos. Quando eu sofri esse assalto, eu clamei a Deus sem conhecer a Deus. Sabe quando você diz, meu Deus? Você não conhece Deus. E eu clamei a Deus. Só que aquilo me marcou, que eu vi que esse mundo é inseguro. E Deus, quando começa a trabalhar com uma pessoa, Ele tem sua maneira. E uma delas é colocar um vazio na alma. Ele permite um vazio na alma. E você tenta preencher com tudo e com todos. Não podemos, eu estou resumindo, fazendo um resumão, para ajudar a sua fé. E Ele colocou um vazio em minha alma. Mas como? Tudo que eu queria era trabalhar em rádio, eu estava lá. E fazia eventos grandes. 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Mas aquilo não me saciava. Tinha um vazio na alma. E a Rosângela sempre me convidou para ir na Assembleia, e na Deus e Amor, e até na mensagem. Mas aprendam algo comigo. Enquanto não chega a hora. Você não pode, e não estou dizendo que ela fez isso, a intenção é boa, mas botar Deus a goela abaixo. Ou empurrar as pessoas. Tudo tem a hora. Tudo tem um momento. E Deus não perde nenhum eleito. Pode estar no profundo do abismo. Eu ia, mas não era. Eu ia lá para olhar as moças, um garoto de 15 anos, 16. Mas eu fui num show do Kid Abelha, uma banda famosa do Brasil. E eu estava lá, tinha umas 5.000 pessoas pulando. E eu saí daquele local, tinha saído da rádio e fui para lá, eu saí de lá chorando. Um desespero na alma. Preste bem atenção. Eu estava assim, o que está acontecendo comigo? Por que isso? E eu fui para casa, olhei televisão, virava na cama e aquele vazio. Deus sabe todas as coisas. Eu fui apresentar uma festa na igreja católica. Conheci uma moça, a rainha da festa, comecei a namorar. Sabe quem era ela? Filha de uma senhora da Renovação Carismática Católica. E toda quarta-feira eu ia lá bater o cartão. E a sogra e a moça, acho que não sei quem gostava mais de mim, se era a sogra ou a moça, o ex, né? E ela disse, o que você gosta de comer? Eu digo, coxinha frita. Toda quarta-feira tinha coxinha frita. Consegue saborear? Já comeu coxinha frita? Coxinha de galinha, aquela asinha da coxinha ali. Isso. É uma delícia ou não é? Eu sou catarinense, eu como galinha. E aí, mas o bom que às quartas-feiras ela abria a Bíblia e eu lia. Eu comecei a ler a Bíblia na igreja católica. Foi uma católica que me mostrou. E aí, naquele dia da festa, apareceu uma outra irmã minha que está em Portugal. Como algumas meninas lá me convidaram para ir no tabernáculo em Porto Alegre. E eu vim um dia assistir o culto. Já estou encerrando aqui. E eu vim assistir o culto em Porto Alegre, era o pastor João Manuel. E quando alguém chega na mensagem, eu estava falando para a Rose e para a Cleci no caminho. Quem convence não é o homem, é o Espírito Santo. E ele usa quem ele quer, e a hora que ele quer, e as pessoas têm um fanatismo por homem. E eu sei disso, eu viajei esse Brasil, eu viajei exterior, e teve pessoas que diziam, se eu apertar sua mão, eu sou curado. E a pessoa recebia cura. É a fé da pessoa. Eu já levei mais de 1.500 pessoas a Cristo. Já orei por centenas de pessoas que foram curadas. Causas impossíveis. E isso não me faz melhor do que ninguém. É a fé das pessoas em Cristo. Mas quando Deus quer falar,
Deus fala, e Deus usou aquele pastor e falou, e a palavra, ela não volta vazia. Ela sai aqui e ela entra aqui. É verdade. E se há uma semente eleita, começa a florescer. E havia um vazio aqui, aquela palavra. Na católica não aconteceu isso. Mas quando eu vi a mensagem da hora, fui lá, meu Deus, digo, ou esse homem, ou ele mente muito bem, ou tudo isso é verdade. E a verdade é que ele estava falando a verdade. Porque ele pregava com uma convicção e uma certeza. Passou-se o tempo, eu tive que voltar, eu estou falando lá para o mês de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Quando chegou em dezembro, ele fez uma das pregações fortes. Eu não cheguei na mensagem com pregações florzinha de abóbora. Era palavra pura, dura, mas dura com unção. Que dava vontade de eu abrir o piso e me enterrar. Era uma 765, mas debaixo de uma unção. O que me libertou, me arrancou forte do mundo, foi uma pregação verdadeira. Para libertar um camarada que estava até aqui enfiado no mundo, não podia ser uma aguinha com açúcar. Tinha que ser uma palavra forte. E eu nasci debaixo disso. E daí ele disse, alguém que quer entregar a sua vida a Cristo? Ninguém foi, mas eu estava lá atrás e levantei a mão. Isso foi em dezembro de 1993, eu com 23 anos. Glória a Deus. Em março eu me batizei. Depois de 3 meses ele partiu para a glória. E eu, de lá para cá, trilhei, vai descobrir a minha idade agora. 31 anos e aos 23 entreguei a minha vida a Cristo. Então, o que eu quero dizer? Que em meio a esses 31 anos, eu vi muita glória de Deus. Em meio a 31 anos, eu tive batalhas, pastor. Lutas, mas muitas vitórias. Glória a Deus. Eu entendi, nessa jornada da vida, que hoje eu sirvo para dar conselhos. Eu não tenho cabelo branco, meu pai era meio bugre. Que nem o seu, você também não tem. E então Deus foi bom com a gente, mas nós já estamos calejados de uma caminhada cristã. E o que eu pude ver em meio a tudo isso é que eu continuo aprendendo a cada dia. Continuo me convertendo a cada dia. E que não existe homem bom. Só existe um que é bom, que é Deus. E para encerrar essa primeira parte, pastor não salva ninguém. Entenderam o que é que eu escrevo? Pastor não salva ninguém. Eu creio mais do que qualquer um ou igual a você, que William Branham é o profeta, mas não foi ele que morreu por mim. Nada de idolatria. Nada. E nada de idolatria com o homem também. Eu sou falho. Sua fé não tem que estar firmada em mim. Tem que estar firmada na palavra. Estão entendendo o que eu aprendi? E eu aprendi que só existe um que é perfeito. Seu nome é Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E que você sempre deve olhar para Ele. E que todo homem, toda mulher é falho. Quem me conhece, conhece a minha vida por dentro e por fora, é Jesus Cristo. E aprendi algo ao longo da vida, que vou dar alguns conselhos no decorrer mais da pregação, que nós precisamos nos converter a cada dia. Todo dia. Todo dia. E o que vai nos colocar lá no céu. Eu já vi de tudo, ou quase tudo, na mensagem. Muitos acham, por eu estar congregando no tabernáculo A, B ou C, que eu vou para o céu. Faça uma pergunta para você mesmo. O que nos coloca no céu? Vamos? Querem me responder? Vamos, pastor Ademir? O que nos coloca no céu? Segundo o profeta ensina,
mundo já. O que nos coloca no céu? Já viemos do céu, voltaremos para o céu. Jesus Cristo, essa é a palavra. Sim. Quem nos coloca no céu? Foi boa. Hã? O que você precisa ter para as portas do céu se abrir? Espírito Santo. Seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Eleição. Desde antes da fundação do mundo. Exatamente. Voltemos para lá. Somente quem estava lá vai voltar para lá. Oh, glória a Deus. É eleição. Não é porque você congrega com parede azul, branca, vermelha, preta, isso e aquilo. Eleição. Aí você tem, e as pessoas são velhas na mensagem e não sabem. Você não consegue chegar no céu sem o Espírito Santo. Você precisa ter o Espírito Santo. O Espírito Santo abre a porta. E o que é o Espírito Santo? É Cristo. E o Espírito Santo é o que? É amor. Nada entrará lá exceto o amor. Porque o amor é Deus. O amor é Cristo. Não é se você leu milhões de mensagens, não é se tu leu toda a Bíblia, não é se você conhece todos os mistérios. É se você carrega a divindade. Diga comigo, Cristo em vós. A esperança da glória. Deu para entender? Muitas mensagens foram ensinadas erradas. Focando um homem, focando um tabernáculo, focando o companheirismo, está tudo errado. Nós precisamos ter Cristo. Outra coisa, quem me elegeu não foi o pastor Edmir. E nem eu elegi você. Foi Jesus Cristo. Porque você é bom? Não. Porque Ele teve misericórdia de nós. E nos elegeu antes da fundação do mundo. Deus já sabia que nós estaríamos aqui. Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé e ler a Bíblia. Nós vamos ler em Romanos. Glória a Deus. Gostei da igreja, gostei dos louvores. Povo avivado. Não só com os louvores, com a palavra também. Aleluia. Vamos lá, né? Romanos 8, versículo 1, depois a gente pula para o outro. Isso aí, meu garoto. De Bíblia, né? Romanos 8, versículo 1. Acharam? Vou contar até 3 e vocês leem. 1, 2, 3. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Entendeu ou não? Entendeu o que leu? Pode ter lido milhares de vezes, não tem entendido. Entendeu? Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Então, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Nós é que nos condenamos a nós mesmos. Verdade. Nós é que carregamos fardos. E eu li todo esse capítulo hoje de manhã. E o tempo da escravidão já terminou. Nós somos... Está com sono, irmã Rosane? Abrindo a boca o tempo todo. Te trouxe para você abrir a boca. A partir de agora não abre mais. Deixa eu brincar com vocês um pouquinho. Fui numa cidade pregar e levei um companheiro. Uns 4. Sempre segurança. E aí é o seguinte. Quando eu vi... Mas eu, com todo o gás para pregar, era mais novo. Pulava num pé só. E aí eu olho, o homem está assim. Eu digo, não, eu te trouxe de tão longe para você vir dormir aqui na pregação. Misericórdia. Então essa é a irmã Rosângela, minha irmã, a irmã Cleci, aquele rapaz, o Senhor, Deus usou a sua boca. Estava no fundo do poço até poucos dias.
Deus usou a sua boca. Quando é Deus, é Deus. Meu sobrinho. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos pular um pouquinho, virar a página, e nós vamos para o 29. Romanos 8, 29. Acharam? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha isso aqui. Aqui está a revelação. Entre tantas, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também. E todo mundo sabe que o pastor já ensinou o que é justificação. Para Deus, você nunca fez aquilo. Ele não somente perdoa, como justifica, esquece. Não está no anal de Deus o que você fez. Deus não conta o tempo da ignorância. Não carregue essas coisas do passado. Deus nem lembra que uma vez você pecou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então nós não somos, ai, tadinha da irmã, tadinho do irmão, ai, pobre gente, nós somos uma igrejinha pequenininha, um povinho. Não. Nós somos reis e sacerdotes, glorificados por Deus, eleito desde antes da fundação do mundo. Não somos pouca coisa. O melhor povo desse bairro ou desta cidade aqui são vocês. Pai bendito, que o Senhor acrescente suas bênçãos à palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Se assente, por favor. Eu tenho uma mensagem aqui, que eu estava orando sobre isso. Acho que é essa aqui. E eu quero falar não é nada do que você fez, foi a graça. Entenderam ou não? Não é nada do que eu fiz para merecer o céu, foi a graça. E o que é graça? Favor que eu não mereço. Eu merecia o céu, por isso estou aqui? Não. Eu queria Deus, por isso estou aqui? Não, eu não queria Deus, eu queria o mundo. Você nunca quis Deus, Deus quis você. Foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou, foi Deus que te tirou com o braço forte, seja da denominação, do batuque, do mundo, das trevas, foi Deus que te tirou. E te tirou para quê? Para que você reine. Eu estava pensando ao longo da vida, pastor, que Deus não nos colocou aqui para sofrer. Não, Deus não nos colocou aqui. Mas muitas vezes nós temos sofrimentos, angústias e tristezas. E hoje nós temos um assunto interessante aqui. Que muitas vezes nós buscamos problemas. Já ouviram essa pregação ou algo desse tipo? Problema, vem para mim. Você corre atrás do problema. Você busca o problema. E se há algum problema, não é na Bíblia nem na mensagem. Se há algum erro, está em nós. Então, o irmão Brana está pregando e ele vai e diz bem assim: algumas noites atrás, fui chamado a uma visita de emergência de uma jovenzinha que estava morrendo no hospital Memorial
de condado de Claque, e disseram que ela havia sido membro do tabernáculo, onde eu pastoreava anos atrás. Quem era essa moça? Uma jovenzinha. Quem estava ocorrendo com ela? Acabei de falar. Quem estava ocorrendo com essa jovenzinha? Estava no hospital fazendo o quê? Morrendo. Quer dizer que jovenzinha também morre? Jovens também morrem? Quer dizer que tu não sabe o dia de amanhã? Aqui ninguém é eterno. Nós temos a eternidade. Você não sabe o que vai acontecer. Me lembro, não sei se você lembra, o irmão Brando tinha um sobrinho. Ele ia para a igreja católica, voltava para o tabernáculo, voltava. Teve um dia que ele foi e morreu. Então a gente nunca pode brincar com Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas o ponto é esse aqui. William Branham é chamado a um hospital. Havia uma jovenzinha, uma emergência. Quando fui lá falar com essa jovenzinha, ela estava em um tubo de oxigênio. E eu abordei. Disseram-me que você costumava frequentar o tabernáculo. Ela respondeu, sim, irmão Branham, eu frequentava. Indaguei, você se dá conta de que está morrendo? E o problema não é morrer. O problema é morrer sem Deus. Porque se você tem Deus, termina aqui e começa outra vida lá. O eleito, aquele que está certo com Deus, nunca morre. Aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. Mas ela estava morrendo e não estava correta com Deus, pelo que dá para se entender. E ela respondeu, eu sei, irmão Branham. Contou que ela era mãe de uma criança. Ela tinha 19 ou 20 anos de idade. E ela tinha um bebê de 4 meses. Que situação, hein? Moça jovem, 19, 20 anos, vai deixar a criança. O mundo é assim mesmo. O que nos mantém em pé é Cristo. Nenhuma segurança há fora de Jesus Cristo. E ela havia sofrido intoxicação urêmica e muitas outras coisas. E não havia nada que os médicos pudessem fazer, a não ser deixá-la deitada e esperar que ela morresse. Só isso, nada poderia ser feito por ela na ciência médica. Tem horas que o médico não pode fazer mais nada. E quando se ouve uma notícia, eu creio nos médicos, que o médico não pode fazer mais nada, é hora que o médico dos médicos entra em ação. Amém. Glória a Deus. E Deus muitas vezes permite nós ir até um canto apertado, até as últimas consequências. Mas Deus, diga Deus, nunca esquece um filho ou uma filha dele. Deu para entender? Se você entendeu, você tem que dizer amém, louvado seja Deus. Isto é a verdade. Porque senão a gente perde para o time de futebol lá fora. Eu disse que eu andei pelo mundo e eu não parava quieto. E se eu levei muitas pessoas para o inferno, hoje eu estou tirando do inferno. E em Cristo Jesus nós temos razão. E não é uma razão de glorificar por qualquer coisa. Ele nos cura quando o médico não consegue fazer nada. Ele nos liberta quando ninguém consegue libertar. Ele perdoa e joga no mar do esquecimento quando homem e mulher não pode fazer. Esse é o Jesus que eu creio. E quando você falou que tem um fogo aqui dentro, aqui tem um fogo. E as pessoas vêm por essa mensagem e se acomodam. São frias e formais. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus,
Toda vez que você lê a mensagem, ouve a palavra, algo começa a borbulhar dentro de você. Se você não se sente assim, tem que vir no altar e dizer, eu quero morrer aqui. Há uma frieza, há um desânimo em mim. Muda esse quadro. Amém? E ela estava indo se encontrar com Deus, apenas uma jovem e com uma criança. E eu interroguei, preste atenção aqui. Irmã, você se lembra de quando ainda era pequena? Você foi batizada na comunhão? Quando ainda era pequena, irmã, você se lembra? Você lembra quando você foi batizada, irmã? Você lembra quando você chegou nessa mensagem? Você lembra quando você conheceu essa mensagem? Não havia chuva. Nós não somos de açúcar. Nada parava. Nós não faltávamos um culto. Mas a frieza espiritual foi nos cercando. Hoje damos desculpa para tudo quanto é lado. Mas Deus continua sendo Deus. Você lembra quando se converteu? Lembra? Foi bom ou não foi? Hã? Que maravilha cada mensagem, meu Deus! Continua com fogo ainda? Com certeza? Então tá bom. Posso ouvir seu amém? Tá bom, tá baixinho, mas tá... a liberdade no espírito, né? Você foi batizada na comunhão quando era pequena? Perguntei, o que aconteceu? Olha a resposta! Ela respondeu, irmão Brana, deixe-me lhe contar. E revelou, escuta, eu ainda amo o Senhor Jesus. Eu ainda amo o Senhor Jesus. Mas, vocês sabem o significado do mas? Mas disse, acho tão difícil de servi-lo. Eu amo Jesus, mas acho tão difícil de servi-lo. Por que será? Preciso da sua atenção. Olha isso aqui. Eu estava vendo isso aqui, pastor. E eu disse para Deus, eu preciso entender. E muitos dizem, é difícil viver uma vida cristã. E lá no mundo tinha um prazer, dançavam, pulavam, gritavam, iam para todo lugar. Ai, eu tenho que ir para a igreja, que coisa. Está chovendo, meu cabelo está assim e tudo. Ai, que horas vai terminar esse culto? E ela disse, é difícil viver. Vou repetir, acho tão difícil servi-lo. Escuta, pois é isso que encontro na vida da maioria dos cristãos, disse o profeta. Meu Deus, segura aí. Aborrece-me dizer isso dessa forma, mas é a verdade. A maioria das pessoas que professam o cristianismo parece ter muita dificuldade para resistir. Creio que isso se deve, presta atenção, à falta de um ensino correto da Bíblia. E em algum lugar nessa mensagem, não há Bíblia, mas alguém que ensinou errado. E aprendemos, acho que um pouco errado. E ouvimos A e B e não fomos para a Bíblia e para a mensagem, não escutamos o nosso pastor. Queremos escutar o pastor, o fulano disse, o Beltrano. Você, permita, dá-me liberdade no espírito, você tem 3 guias. Um homem da África veio na minha igreja e pregou isso. Vocês sabem ou não? Não é obrigado a saber, eu não sabia. Ele enfatizou. Primeiro guia, Jesus Cristo, Deus. Segundo, profeta de Deus. Terceiro, o pastor local. Entendeu ou não? Não é o outro pastor, é este pastor. É o pastor local. Jesus, o anjo forte. William Branham, o anjo da igreja. Pastor,
o anjo da igreja. Você precisa de 3 guias e crer neles. Amém? Amém? Toda a igreja que eu vou, eu coloco a congregação ao lado do seu pastor. Não roubo membro de ninguém. Não faço proselitismo. Não faço política achando que eu sou melhor por causa de um dom que Deus me deu, ou vários dons. Ele é meu pastor aqui. Ele é maior do que eu. Isso não é hipocrisia. Quem me conhece sabe. E tem que se deixar bem forte isso. Bem cravado essas coisas. Aí ele disse, não existe resistência. Deu para entender? Ai, a minha maior luta é deixar de fumar, de beber. Ai, é uma luta para mim usar essa saia, esse cabelo comprido. Isso tudo eu estou batalhando, eu estou lutando. É isso que eu li o profeta. E olha o que ele diz. Vou ler para não ficar nas minhas palavras. A maioria das pessoas que professam cristianismo parece ter muita dificuldade para... Diga comigo, resistir. Olha a resposta. Creio que isso se deve à falta de um ensino correto. Não existe resistência. Foi ele em quem resistiu. Jesus resistiu por você. Jesus pegou todas as tuas cargas. Jesus levou toda a maldição. Jesus perdoou todos os teus pecados. E hoje o diabo continua dizendo, permita, você é um pecador, você não é eleito. O diabo trabalha aqui e Deus trabalha aqui. Ele levou toda a maldição, ele já curou, ele já te libertou. E não para por aí. Isso acaba com o religioso. Isso acaba com o legalista. E muitas vezes eu fui legalista. Mas você vai tendo experiência pessoal com Deus. Você vai caminhando com Deus. E não existe aquela pregação, porque eu já notou, esse dia eu estava escutando uma reunião de pastor, porque eu faço, porque eu prego. Caramba, vamos parar de elogiar nós mesmos. Nós não fizemos nada. É Deus é que faz. É Deus é que prega aqui. É Deus é que cura aqui. É Deus é que transforma aqui. O homem não é nada sem Deus. E digo mais, nenhum pastor tem uma mensagem. Nós recebemos uma mensagem trazida pelo 7º anjo, que não é dele, é de Jesus Cristo. Correto, minha? É certo? Então vamos lá. Dá para seguir ou paro por aqui? Vamos embora? Vamos um pouquinho? Então vamos lá. É ele que resistiu. Todo o princípio cristão está baseado no... Vamos. A Cleci e a Rose sabem de cor, já preguei essa mensagem lá. Todo princípio cristão está baseado no... Vamos. Vamos, rapaz. Descansou. Entendeu? Todo o princípio cristão está baseado no... Você descansa. Está caindo a maior tempestade. Luta, batalha. E o cristão? Vai, responda. Vamos, gente. E aí, irmã, como é que tá? Filho tá morto? Vai, tudo bem. Estou no sábado. Hã? Estou no sábado. O cristão descansa. Meu marido está sem emprego, outro está sem... Descansa. Aleluia. Deus sabe melhor. Descansa. Não é fácil, é um treinamento. Porque aqui está a divindade. Aqui está esse corpo débil. É uma luta de você contra você. Você tem que morrer para você mesmo. Aleluia. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Tá bom demais. Estou só começando. E não é palavras de efeito. Mas é o seguinte, ó. Eu falei para vocês que o meu pai era um bebum, alcoólatra.
E eu estava no sítio. Nesses últimos 2 anos, vou abrir um parênteses. Eu tenho que ficar paradinho aqui, né? Senão sai fora, né? Vou me comportar. Esses últimos 2 anos eu passei grandes sofrimentos. Minha mãe mais velha, que foi como uma mãe para mim, hoje é a Cleci, mas a minha irmã mais velha faleceu. E aquilo como se arrancasse algo de mim. Eu amava muito ela, semi-analfabeta, mas aprenda com ela, em memória dela. Quero deixar uma mensagem a você. Ela dizia bem assim, pastor: quando a revelação entra em sua alma, que Jesus é o Cristo, ninguém tira. E eu creio que Jesus é Deus, é o Cristo, ela dizia. E quando a revelação entra na sua alma que William Branham é o profeta e essa mensagem é verdadeira, ninguém tira. Ela disse: eu não sei explicar as outras coisas. Eu só sei dizer que está selado aqui. Que Jesus é o Cristo. E que William Branham é o profeta e essa mensagem é verdadeira. E ela disse: pastor, se tiver comida eu faço, se não tiver eu não faço. O senhor tem que trazer cebola, alho e comida. E aí eu faço. Uma pessoa cristã, que muitas vezes, sabe como é que é, irmão? A gente quebra o pau. Eu vim quebrando o pau com elas na estrada, está todas, e elas comigo. Só que são 2 contra 1, né? Tem que ter força. Aí tá, mas a gente chega aqui de vamos se perdoar e tudo, nós temos que pregar e tal. Deixa lá fora. Deixa lá fora. Isso é ser verdadeiro? Não é passar uma imagem que você não é. Você tem que ser verdadeiro. Nós não podemos ser hipócrita, não podemos ser artista. A gente quebra o pau lá, Rosane diz: quebrou o pau, mas diante dos meus filhos o senhor me elogia. Eu digo: tá bom, tá combinado. É mais ou menos assim. Sueli, minha irmã, partiu nesses últimos 2 anos. Pastor, o senhor me perdoa? Tá bom, Sueli, tá tudo certo, nós somos irmãos. E tudo certo, e está na glória. Mas eu sofri muito. E aí depois, outro assunto que eu quero falar a você. Quantos aqui têm mãe vivas? Viva! Os outros não têm? As mães morreram? Tua mãe está viva, não? Está aí. Minha mãe está aí. Então, está viva a sua mãe? Minha mãe faleceu. Lembre-se que eu disse que eu era o 7º mais novo. Imagine, eu era paparicado. Mamei nos seios até 4 anos. Ela me idolatrava quase. Não deixava ninguém tocar em mim. Mas eu descobri algumas coisas. Que ninguém te ama nessa terra como uma mãe. Se você não sabe ainda dá tempo se você tem sua mãe viva. E se ela não está viva, eu sinto muito. Se você não fez o que deveria ser feito. Mas uma mãe sofre ao gerar os filhos 9 meses no ventre, se amamentando do cordão umbilical, que é a própria comida. E aí, quando a mulher está grávida, ela sofre, comprime todos os órgãos para gerar. E quando nasce, ainda tem que mamar no peito. E o peito fica caído, por causa que deu a vida à criança. Nenhum filho, nenhuma filha deveria desrespeitar mãe e pai, mas principalmente mãe. Dizer bem assim: a senhora é minha heroína. Nenhum filho vai se dar bem nessa terra que diz respeito. E se eu encontrar um filho, uma filha que diz respeito à mãe, vai ter briga comigo. Porque só eu sei o que eu sofri quando minhas irmãs sabem disso, minha mãe morreu. Eu quase caí numa depressão. E os últimos 2 anos Deus permitiu que eu estivesse no sítio. Porque eu era muito envolvido na obra e com a minha família em particular. Não estou dizendo que tem algo errado. Mas eu ia lá na mãe, mas de vez em quando esquecia. E aconteceu um reboliço na minha vida que eu fui parar no sítio, ficar mais tempo lá e dar mais atenção para a mãe. E muitas vezes é só ir lá tomar um cafezinho. É só dizer bem assim: eu estou aqui, mãe. Isso.
eu fui um filho que mesmo no tempo de mundo, tempo de festa, eu não queria beber, fumar, eu não queria chegar muito tarde em casa porque a minha mãe estava esperando. E eu vi ela sofrer muito e eu não queria ser a tristeza da minha mãe. Quando eu fui trabalhar em rádio, ela me escutava todos os dias. Ela era católica. Quando eu saí do rádio, ela disse: meu filho, o que você fez? E eu sei que aquilo foi uma grande perda, que ela não ia me ouvir mais na rádio. Você nunca vai ganhar, meu filho, algo, um valor como você ganhava. Eu disse: mãe, Deus nunca me tiraria desse lugar para mim servir a Ele e me dar menos. Eu sei que você sempre ganha quando você serve a Deus. Essa é a revelação, era isso que eu queria dizer. E eu lembro que eu deixei a cidade a 60 quilômetros da capital, que era Sapiranga. Minha mãe morava lá, eu tinha o conforto da casa, eu deixei tudo para ir morar na casa da Rosângela, numa vila Farrapos, num beco. Eu vivia em vila, dormia na sala, mas eu estava perto da igreja. Aleluia. Eu não faltava um culto. Eu agradeço ao Rosângela, ao Eduardo, fui na casa dele e agradeci, porque você nunca deve ser mal agradecido. Você tem que olhar quem te fez algo lá no passado e agradecer. Mas minha mãe, na primeira vez que eu fiz uma campanha, patrocinei, me tornei um empresário. E para quem não tinha dinheiro nem para passagem, eu cheguei a cansar de contar dinheiro. Depois eu me tornei pastor, não sou empresário. Mas mostrando que Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Deus nunca falha. E quando eu fiz a campanha, 22 pessoas se batizaram. Nós não batizava ninguém. E eu disse: eu patrocino a campanha. Trouxe um pregador de Minas. 22 pessoas se batizaram. Quem estava lá? Minha mãe. Minha mãe se batizou. Porque quando você deixa pai e mãe por Cristo, Deus traz tua família. Deus traz sua mãe e seu pai. Você tem que se posicionar em Cristo. Minha meta é levar as pessoas para Cristo. Se posicionar. Mas quando eu perdi minha mãe, que Deus ensurdeça o diabo em nome de Jesus Cristo, eu quase caí numa depressão. Porque muitas vezes eu delirava, via ela e não sentia. Não via ela. E eu entendi que depois do amor de mãe, de Jesus, o maior amor é de uma mãe. E que a maioria dos filhos e filhas não valoriza. No qual deveriam valorizar. Voltando ao assunto. Escute bem isso aqui. Não existe resistência. Foi ele quem resistiu. Todo o princípio do cristão é baseado no... Vamos, gente. Quero que você descanse. Coloca diante de Deus esse problema. E você sabe qual é. E você sabe as lutas da vida. Pega isso aqui. Eu ouvi o profeta falar através da boca daquele homem que eu tenho que descansar. Então eu vou descansar. O diabo veio para agitar, deixar nervoso, aflito, angustiado. Mas todo o princípio de um cristão é descansar. Foi ele quem resistiu. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Escuta bem isso aqui. Falei para vocês que eu estava angustiado e afligido com as coisas do mundo. Quando eu aceitei Jesus, poucos fazem isso, mas eu andava pelas ruas, fui lá em Anápolis. Andava pelas ruas dizendo: Ele é bom, Ele é maravilhoso. Com as duas mãos levantadas. Acho que as pessoas pensavam que eu tinha algum problema. É que eu estava feliz com Jesus. Eu tinha aceitado Jesus. Quão bom é o Senhor. E eu li na mensagem que a gente deve levantar as mãos. Que a gente quebra a lei da gravidade. Quando você se levanta, é um gesto de rendição. Se alguém tiver desse jeito,
Não se preocupe, não estou pregando propriamente para uma pessoa, mas para todos. Isso aqui, quando você está no culto, linguagem corporal. Sabe o que é isso? Pregador, eu não quero te ouvir. Eu estou fechado para você. Eu não quero ouvir a palavra. Quando você faz isso aqui, eu estou rendido. Nada me prende. Eis-me aqui. Certo? Vamos seguir aqui. Todo o princípio é baseado no descanso. Isto é que eu perguntei para Deus. Você não tem que se preocupar e lutar. Pode ler para mim aqui? Pode vir aqui? É isso que está escrito? Você não tem que se preocupar ou seja... Você não tem que se preocupar e... lutar. Tá, mas eu estou lutando, batalhando e tal, tá difícil. Para com isso. Ele já lutou por você. Ele já venceu por você. Tá, mas o que eu faço então? Se rende a Cristo. Aleluia. Ele já venceu tudo por você. Ele já te deu vitória. Sabe o que é isso aqui? Deixa eu ver se tem. Vou pegar isso aqui. Nós carregamos muitos fardos que não... Vou voltar, fique tranquilo. Nós carregamos muitos fardos que não é nosso. Muitos problemas que não é nosso. Ao ponto de dizer, pastor, eu nem estou dormindo. Estou preocupada com aquela irmã, com aquilo. O que tu tem a ver com a vida desse? Eu estou sendo muito sincero aqui ou não? Está muito forte ou não? O que você tem a ver com a vida do fulano, do Beltrano? Ora por ela. O fardo é dela, a luta é dela, só ora por ela. Durma e ronca, que nem a Rosângela. Seja feliz, você está carregando fardos, você está carregando pesos. E outro dia eu prego sobre isso aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o autor e consumador da nossa fé. Amém. As pessoas estão doentes, oprimidas, por quê, pastor? Porque estão lutando, batalhando, carregando fardos. Aí tem que me ajudar no celular. Fardos que não são. O que você tem que fazer? Todo problema, todo fardo, larga no pé do altar. Deu para entender? Vai ser liberto a partir de agora. Você não tem que lutar, você não tem que batalhar, você não tem que carregar esse fardo. Jesus já levou todos os seus pecados, Jesus já levou todas as suas lutas, Jesus já te curou, Jesus já te libertou, Jesus já te perdoou. Não pegue fardo que não é seu. Centenas de pessoas têm sido libertas. Pare de carregar esses fardos. Pare de lutar uma luta que não é sua. Isso foi o profeta. Eu não sei até que horas eu tenho. A hora que disser, puxa aí o paletó que não tem. Você não tem que se preocupar e lutar. Você está apenas descansando. Aleluia! Você tem que descansar no teu Senhor. Ele cuida de você. Diga quando? De manhã, de tarde, de noite, na madrugada. Enquanto você dorme, Deus está cuidando de você. Deus está pelejando por você. Deus quer te abençoar. Deus quer dar a bênção sem medida. Deixa Deus tomar o controle da tua vida. Deixa Deus fazer. Eu acho que eu já estou indo para o final. Tá bom esse tempo aí? Tá, né? Tudo certo. Então amanhã, segunda-feira, tem que trabalhar. Tem muita coisa aqui. Mas é o seguinte, não é que nem aquilo. Aí eu vou ter que abrir um parênteses aqui, gente. Um pregador jovem, novo, e eu já fui desses. Aí chegou, eu digo, venha pregar. Ai, pastor, eu não tenho nada. Aí tá pregando, que nem eu tô. Eu nem ainda comecei a minha mensagem. Digo, então você mentiu. Você disse que não tinha nada?
Comigo tem que ser muito preto no branco. Se fazendo. Ai, eu não tenho nada. Sabe aqueles que é para libertação total. Ai, eu não sei cantar. E canto. Como assim? Que mentira é essa? O apóstolo Paulo disse, eu sou o que sou. Essa falsa humildade. Não, nós temos que ser verdadeiro. Esta mensagem faz homens e mulheres verdadeiros. glória! Eu estava com aquela tua nora. Sabe o que ela me falou no final ali, ô Rosa? Pastor, eu ouvi aquele outro, mas o Senhor é sincero. O Senhor é verdadeiro. O Senhor tem discernimento. Eu captei o seu espírito. O Senhor é verdadeiro. Eu não tenho duas caras. Meu amigo, se eu disser que eu sou teu amigo, eu sou teu amigo. Se eu disser que eu não sou mesmo. Se eu estou triste, eu estou triste. Se eu estou alegre, eu estou alegre. É assim que funciona. O cristão é o que é. Nada de fingimento. Ai, meu Deus. Eu já preguei para uma pessoa como preguei para milhares. E falei para elas, eu gosto de igrejinha pequena. Eu gosto de um povo simples. Porque Deus é simples. Já dormi nos melhores hotéis do mundo. Hotel Ramada em Tel Aviv, em Jerusalém. Como já dormi no chão e durmo no chão. Sem nenhum problema. Já comi filé mignon. Como pé de galinha, se tiver. É cartilagem, um ossinho, o pescoço e tudo. De vez em quando eu posto. Um dia eu postei, alguém disse, pastor Almeri, o senhor come osso de galinha quase todo dia, se tiver. Sou catarinense, tchê. Mas deu para entender que nós precisamos se libertar. Não é aquele negócio, agravão. Não, gente. Deus nos fez livre no Calvário. Deus já nos libertou. Deus já nos curou. Ai, eu estou carregando um fardo. Para quê? Para quê? Jesus já levou o fardo. Amém. A mensagem é isso. Não é porque você merece, é a graça. E graça é um favor que imerecível. Eu não merecia céu, eu merecia o inferno. Mas ele cruzou meu caminho e eu estava indo para o inferno. E ele disse, ei, é para cá. E nós começamos a ir para o céu. Esse é o Deus que eu sirvo. Esta mensagem que eu creio, que pega o pior pecador e transforma. Pega o pior pecador e muda. É o poder do evangelho. Esta noite Deus pode mudar a sua vida. Esta noite Deus pode dar uma guinada na sua vida. Esta noite Deus pode te curar. O corpo, a alma, o espírito. Tem alguém que sola para mim? Sola aí. Você não tem que se preocupar em lutar. Parece meio estranha a mensagem, não é? Ai, pastor, mas a minha parte é só se render. Ele fez tudo. Não é pela nossa dignidade que nós vamos para o céu. É pela dignidade dele. Se esconda atrás dele. Não olhe mais para você. Deus não olha você, Deus olha Cristo. Você não tem que se preocupar e lutar. Você está apenas descansando. Isso é tudo. Ao receber descanso, você entra em paz, pois justificou e também glorificou. Peraí. Você está apenas descansando. Isto é tudo. Você... Tá, e aí, irmão, não te preocupa, irmão, não. Eu estou em Cristo. E aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. Nova criatura é. E o que tudo se fez novo é um novo testamento. Você anda sorrindo, você anda alegre, mas aqui tem luta. Aqui tem luta, tem pecado, tem batalha. Mas aqui tem a divindade. Aprenda algo se você não sabe. Este corpo, bate aí, este corpo não entra no céu. Gostou ou não? Esse corpo com tatuagem não entra. Deus tem outro corpo. Louvado seja Deus. Nossa alma foi redimida por Ele. Esta é a revelação da mensagem. E aos que chamou, diga, e aos que chamou, também justificou. Alguém foi chamado por Deus? Alguém foi chamado por Deus aqui? Diga, eu fui, pastor. Aleluia. Deus me chamou, pastor. Eu fui chamado.
Deus me tirou com o braço forte. Deus me tirou do mundo, da denominação, seja de onde for. Deus já tinha te visto aqui esta noite. E eu não vim aqui para brincar, eu vim para dizer que Deus é bom, que Deus quebra a maldição, que Deus te cura, que Deus te perdoa, que Deus te liberta. E aqui, ó, e aos que chamou, diga, e aos que chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Aleluia! Você está em Cristo. Você anda com o peito estufado, não com orgulho e soberba. Você sabe quem é você. Quem é um filho de Deus, uma filha de Deus, se coloque em pé aqui. E faça um barulho santo levantando as mãos. Vamos lá, agora é com vocês. Agora quero ver você glorificar a Deus. E graças a Deus por Cristo. Graças a Deus por essa mensagem. Graças a Deus por eu ser um eleito. Graças a Deus por eu ser um predestinado. Aleluia! O poder de Deus está aí mexendo na tua alma. Deus não quer que você fique no mundo. Deus não quer que você fique em cima do muro. Deus quer que você seja um cristão, uma cristã. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Assim, ó, aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Bendito seja Deus! Você consegue sentir a presença de Deus aqui? Aleluia! Alguém aqui que está desviado, quer vir a Cristo, aceitar Jesus, se batizar? Eu não conheço. A não ser os que vieram. Alguém que quer aceitar Jesus, quer se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo? Se alguém, levante sua mão aí bem alto. Alguém quer se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo? Deus está chamando para te dar uma vida nova, uma vida melhor. Não olhe para as condições, todos com os olhos fechados aqui. Alguém? Todos são cristãos aqui? Não tem ninguém desviado aqui não? Você não sabe o teu amanhã? Jesus está chamando hoje. Jesus quer mudar a sua vida. Jesus quer transformar você. Há alguém aqui que quer se batizar ou está desviado? Venha aqui para mim orar por você. Eu vim aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Há alguém? Se houver, estou esperando aqui no altar. Palavra de Deus não volta vazia. Alguém enfermo? Alguém enfermo que precisa de cura? Pode vir aqui. Pastor Ademir, o senhor me permite orar? Bora orar. O senhor ora. Pode orar que ontem eu canto. Tá. Aleluia. Qualquer enfermidade Deus cura. Vamos dar a nossas mãos. Escutou o que eu falei? Levantar qualquer enfermidade Jesus cura. Qualquer enfermidade Jesus cura. Qualquer enfermidade Jesus cura. É a sua fé que puxa a Deus. É a sua fé que puxa a Deus. Prometa só uma coisa: vou testificar da minha cura. Vou testificar da minha cura. Deus nos deu poder e autoridade sobre os espíritos. Porque a vitória é nossa. Deus bendito, em nome de porque Jesus, a vitória é que ela nossa. receba a cura. Todo espírito de enfermidade saia dela. Porque a vitória é nossa. Deus bendito, que ela receba o que veio buscar em nome a de Jesus Cristo. É nossa. Deus bendito, a tu és o curador. é nossa. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Todo espírito de enfermidade saia em nome de Jesus Cristo. Amado Deus, o Senhor é o grande curador. Todo e qualquer espírito de enfermidade saia do corpo, da alma e do espírito, em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade saia em nome de Jesus Cristo. Cura ela, Senhor. Deus poderoso, há poder no nome de Jesus. E ela crê no Senhor. Suas juntas, reumatismo, dores desapareçam em nome de Jesus Cristo. Deus maravilhoso, a fé que salva o santo, a santa de Deus. Olhe para essa anciã, cure ela, renove as suas forças em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Pai bendito, cura meu irmão, liberta ele no poderoso nome de Jesus, que ele creia nesse nome,
que ele tenha uma vida mudada e transformada em nome de Jesus. Soberano Deus, aquele que começou a boa obra, há de aperfeiçoar, limpa corpo, alma e espírito e quebre toda maldição e cure ele, Pai. Em nome de Jesus, Deus poderoso, há poder no nome de Jesus, que ela tenha cura no corpo, na alma e no espírito. Soberano Deus, ó Deus, Tu és o Deus que cura o ventre. Em nome de Jesus, cure. Soberano Deus, cure e liberte, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, livre de todo mal. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. O Salvador está aqui, o amoroso Cristo. Ele é o grande curador, bendito Jesus Cristo. Nome digno de louvor, nome doce de amor, nome do meu Salvador, Senhor Jesus Cristo. Chamando está o Salvador, ouvi a voz de Cristo. Amai servir com fervor e reinarás com Cristo. Desce um tom, pega aí. Nome digno de louvor, nome doce de amor, nome do meu Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vinde cantai ao nosso Deus, ao doce Jesus Cristo. Fazer o quê? Cantai com coração e voz ao som do nome Cristo. Nome digno de louvor, nome doce de amor, Senhor Jesus Cristo. Você pode dar glória a Deus, você pode dar graças a Deus. Vamos desejar que Jesus continue abençoando a vida do nosso querido irmão pastor Alberi Bueno. Vamos dizer para ele: Jesus te abençoe. Mais forte: Jesus te abençoe, hoje e sempre. Amém. Obrigado, pastor Alberi, por essas palavras. Sabe que palavras é aquelas que são lançadas ao vento. Elas foram jogadas no ar aqui. Através desse microfone, desse som, entrou aos seus ouvidos. Ela pode descer no seu coração. E se você der crédito para isso, amanhã pode nascer uma semente e brotar, e você proclamar algo sobrenatural que vai acontecer. Eu já vejo aqui pelos olhos da fé pessoas ouvindo isso e não vai dormir direito essa noite. E não vai dormir direito essa noite. E se você não conseguir dormir essa noite,
pois você levante e faça os corretivos, faça os acertos. É com você, Jesus Cristo. É com você e Cristo. É com você e Cristo. Porque o Espírito Santo de Deus é o que trata com nós. Ele vai começar um processo aqui agora e vai continuar. E se você não deixar ficar aqui, vai continuar a semana batendo. Vai continuar a semana, meses. Tem algum que vai demorar um mês para conseguir cair em si o que houve aqui nessa noite. Sabe, filha? Talvez você que está aí na internet pode dizer assim: e daí? E daí, pastor José? Esse bueno aí? E daí? E eu que estou com isso com a minha mãe? E daí, pastor José? E daí? E daí? E daí? Aham. Sim, tudo bem. Tem problema. Mas escute uma coisa. Ela é lançada através das ondas do som. Você escuta. Vai descer no seu coração. Queira ou não queira, ela vai germinar. Mas ó, regra isso. Rega isso. Rega isso. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, Tu és maravilhoso. Falaste sobre nossos corações e aqui ouvimos essas palavras nesta noite, palavras maravilhosas, palavras que nos deixam nós realmente atentos, realmente pensando, Senhor. Oh, Deus, trabalha sobre cada coração. Esses irmãos que não conseguiram vir ao culto, que o pastor falou aqui, crente talvez não ferindo, mas um pouco de açúcar sobre ele. E de dizer para mim assim: pastor, tá chovendo, tá meio frio, pastor, não vou hoje. Justificativa, Deus, Tu sabes, Senhor, muitos deles, alguns moram aqui perto, Senhor, aqui na vila eles moram, e não conseguiram vir até o culto, mas não tem problema, Senhor, aqui aconteceu o avivamento, aqui aconteceu as correções, aqui o Senhor tratou, aqui o Senhor fez a sua obra, porque aqui tinha alguém para ouvir, e aqui foi falado que o Senhor nomeou, escolheu e mudou e transformou e santificou e predestinou a estes, Deus, a estes o Senhor o fez nessa noite. E o Senhor trata com cada um, trata com cada um, querido Deus, em nome de Jesus Cristo. Antes de vocês ir para casa, eu quero dizer que Deus é fiel. 433. Vamos comigo? Eu estou com a garganta ruim, não estou conseguindo cantar. Eu não sou cantor, mas eu gosto de fazer assim, desse jeito. Eu gosto de bendizer, exaltar, glorificar. Eu sou assim, ansioso. Vocês vão me ver, se vocês não estão acostumados comigo, é a vida toda assim. Eu sou perturbado. Eu sou perturbado porque eu tenho uma coisa que me pressiona dentro de mim. Eu fico perturbado. O pastor Alberi dizendo sobre lá que ele fazia. Nós somos parecidos, homem. Nós somos parecidos. Eu peguei uma caminhonete que eu tinha, uma Saveiro, coloquei um som de 3.000 watts em cima, com gerador, e saía, quando eu era aqui, ninguém nessa cidade, e dizendo naquele som: Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus pode te salvar e te curar. E aquele som ali. E um dia em Criciúma, cheguei em Criciúma, percorria aquela saudoso pastor Pedro. Me dá um minuto aqui. Em memória a esse meu amigo. Ele está agora, neste momento, dentro de um esquife. Aquele corpo, chamado Pedro Vicente. Meu querido irmão, se Deus viu, nos encontraremos um dia do outro lado. A eternidade nos aguarda. Amém.
Eu disse, pastor José, eu preciso de você vir aqui me ajudar aqui. Eu estou começando um trabalho. O jeito que o senhor tem que vir aqui. E eu peguei os irmãos com outro carro que eu tinha e o irmão Lísio Neto com a caminhonete. Montamos o equipamento em cima da Saveiro e a gente foi naquela rua do Buenos Aires, próspera todo. Com o som ligado, com a voz do William Brana e eu gritando no microfone. Fizemos um culto na rua, na frente da casa dele, não tinha igreja ainda. Um culto aberto e estremecemos aquele bairro Buenos Aires. E ali gritava e dizia, esta é a mensagem desse tempo. E ele começou a batizar irmãos. Me convidou, pastor, vem aqui que tem 8 para batizar. Lá eu fui de novo com a caminhonete, está registrado isso lá nas páginas, está registrado o que eu estou falando. Aqui não é boato, aqui é fato. Está lá as fotos, nós dentro do rio, com o microfone, batizando o som do carro lá na rua, e nós lá embaixo batizando naquele lagoa que tem para cá, não sei aonde ali. E eu e ele batizando as pessoas lá embaixo, e eu com o microfone, e ele batizando, e o som lá em cima do bairro tocando para as pessoas ouvir o que nós estávamos fazendo. A gente lembra dessas coisas. Por isso, quando eu digo assim, tem uma chama aqui dentro, tem, não é conversa, aqui tem. Tem sim, é que as pessoas não valorizam a chama muitas vezes. Bom, quero que vocês voltem para lá, vocês vão voltar logo, né? Eu devo viajar amanhã cedo para Criciúma, eu vou lá. O enterro vai ser às 3 horas da tarde, eu quero participar amanhã cedo do culto fúnebre do meu amigo. E eu disse assim, dá vontade de sair. Alguns colegas já saíram agora, nem tiveram culto na igreja. Eu disse, não, eu vou continuar. Eu falei para a irmã Rose, eu vou continuar a nossa programação com o culto, e o pastor Alberi vai pregar, e nós vamos fazer o culto aqui. Depois disso, vamos pensar nisso. Eu tenho certeza que esse culto que aconteceu aqui nessa noite ficará marcado, como já ficou marcado, está registrado, está marcado nos céus. E aqui neste lugar também. O senhor falou assim outra vez, vem de novo. Vem de novo. O senhor falou assim antes, na outra vez eu venho de gravata. Pode vir sem gravata, nós tem gravata aqui também. Vem de novo. Vai deixar saudade. O Miguel e a irmã Rose, que eram os telespectadores almoçando com Jesus. Esses dois aí eram os propaganda aqui. Esse pequeno aí, lembra o Miguel? Ele chamava o senhor de almoçando com Jesus. Não chamava de pastor Alberi. Pai, almoçando com Jesus está lá, pai. Sim, eu ficava sério, bravo, eu interdia o povo, né? Tinha de tudo. Estou almoçando com Jesus. Bora. Começa a falar, eu sou assim, começa a falar, sai. Parou até a música, viu? Também, depois daquela, né? Vamos ver se conseguimos. É fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Ele é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Ele é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra
palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Ele é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Se apresente. Pois é só dele, somente assim, ó, dele o meu coração. Quê? Pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Glória a Deus! 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 Ô diabo! Ô Satanás! Ô inferno! Fale! É somente dele? É somente dele. O quê? O meu coração. O quê? Ó diabo. Ô Satanás, você que cutuca o crente e diz. E o crente fala assim: é somente dele, somente dele, somente dele, somente dele, somente dele, o meu coração. Meu Deus, consegue dizer assim? Somente dele, somente dele, somente dele o meu coração. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, e até o próximo culto, se Ele nos permitir. Diga para o seu irmão assim: Deus te abençoe. Até a próxima.